Fala galera, tudo bem? Aqui é a Camille Vilela, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você acabou de chegar, muito prazer, eu sou professora de inglês e criadora do método Fluência 30x9. E se você quer alcançar a fluência no inglês, fica nesse vídeo até o final porque eu vou te mostrar exatamente o que você deve fazer. O que eu vou compartilhar é o que separa as pessoas que não são fluentes no inglês e aquelas que alcançam a fluência. E isso independe se você está fazendo um curso, se não está, se está estudando sozinho pela internet, se não tá, se está pensando em retomar os estudos ou até mesmo começar do zero. Esses são os 5 comportamentos que você precisa ter para alcançar a fluência no inglês. E sem dúvida alguma, o último é o game changer, o que vai mudar tudo. E só uma coisa, eu usei a palavra mentalidade só pra chamar a sua atenção mesmo, porque eu sei que é um termo que tem sido muito usado ultimamente, mas o que eu quero dizer tem um sentido um pouco diferente, porque não é simplesmente como você pensa e o que você faz com seus pensamentos, mas de fato é fazê-los. Então não é simplesmente sentir, é sentir e fazer ao mesmo tempo. É pensar, sentir e agir, beleza? Então vamos nessa. O primeiro comportamento é: não tem outra opção, não tem outro caminho. Ou seja, não é que você tem um plano B, não tem plano B. Simples assim. Você não tá estudando, se dedicando, se esforçando o máximo pra ver se você vai gostar, se você vai curtir, se você vai ter facilidade ou não. Não é assim que funciona. Eu vou ver no que vai dar. Não, se você quer alcançar a fluência no inglês, não tem outra opção. Ou você vai alcançar a fluência no inglês, ou você vai alcançar a fluência no inglês. Ponto final. Então, assim, é um caminho sem volta, digamos, porque se você começou a estudar inglês, se você tem essa intenção de estudar inglês, é porque você tem um objetivo, você sabe o porquê. Então, se você sabe o porquê, simplesmente não tem como não ser fluente em inglês. Essa que é a lógica. E era assim que eu pensava. Eu queria ser fluente em inglês porque eu sabia, eu tinha plena certeza que, independentemente do que eu fosse fazer com a minha vida, o inglês sempre me colocaria numa posição melhor. O inglês iria abrir portas e o inglês ia fazer as coisas acontecerem na minha vida e eu não tinha dúvida disso. Eu não pestanejava na hora que eu pensava sobre isso. Só que a questão é, vai ter dificuldade? Vai. Vai ser difícil? Vai. Vai ter que estudar? Vai. Vai ter que se dedicar? Vai. Mas tem volta? Não. E sabe por que a gente tem que pensar assim? Porque senão você sempre vai ter esse negócio de eu já tentei aprender inglês, não consegui, já me frustrei, já tentei e não deu certo. Não, a gente não pode ter isso na cabeça da gente desse jeito. Inglês não é test drive. O seu sonho não é test drive. Se você sabe que seu sonho ou uma necessidade que você tem está diretamente relacionada com o inglês, é isso que eu acabei de falar. Então, você irá se tornar fluente em inglês, é só uma questão de tempo e prática. E eu vou te mostrar como, ok? Então, recapitulando, não tem outra opção. E o seu segundo comportamento mais importante, depois de saber que você não vai desistir porque não tem outra opção, é saber que não dá pra você se comparar com ninguém. Sabe o que é ninguém? Ninguém. Nem o seu irmão, nem o seu primo, nem seu amigo, nem ninguém. Eu não sei exatamente se é num esporte ou se é questão de adestramento, eu não sei como é que funciona. Mas sabe quando o cavalo tem aquele negócio aqui assim, ó? Você tem que ser tipo isso. Porque se você começar a olhar pro lado, você vai começar a se comparar e aí vai dar ruim. Vou dar só um exemplo aqui pra vocês. Eu tenho uma prima que, desde pequena, ela estudou numa escola bilíngue. Numa escola americana. E sabe o que era doido? Aquela escola era do lado da minha casa. Do lado. Tipo, eu podia ir a pé se eu estudasse naquela escola. Mas meus pais não tinham condição nem nas melhores situações de poder bancar pra mim e pro meu irmão. E assim, ela nasceu e foi pra essa escola, estudou lá a vida inteira. E eu não. Eu vou fazer o quê? Eu vou me comparar com ela? Mas, gente, de jeito maneira. De jeito maneira. E esse aqui, gente, é só um caso, só um exemplo que eu tô dando aqui pra vocês, sendo que eu poderia falar sobre várias outras pessoas que estavam ao meu redor e eu poderia me comparar a elas. Eu tenho amigas, por exemplo, que quando eu estava começando a estudar, porque foi quando eu pude começar a estudar inglês, elas já estavam terminando o curso, sabe? Elas já estavam fluentes e eu tava começando e a gente tinha a mesma idade. Eu ia falar o quê? Eu ia pensar o quê? Vou me comparar a elas? Não. Porque eu não sou elas. Então, essa é uma das coisas que você tem que colocar na sua cabeça, tá? Não faça isso com você. Sim, vai ter gente que vai ter mais facilidade em uma habilidade ou outra, por exemplo. Vai ter gente que vai entender com mais facilidade do que você. Vai ter gente que vai ter mais facilidade pra falar do que você. Vai ter gente que vai ter mais facilidade pra escrever. Vai ter gente que vai ter mais facilidade pra ler. Enfim, pode nomear as habilidades aí. Sempre vai ter alguém que vai ter mais facilidade, mais naturalidade com aquilo. Mas isso não é só no inglês, isso é em qualquer área da vida, porque existem muitas capacidades, muitas inteligências, as pessoas são muito diferentes. Então não tem como a gente se comparar.
Não tem, simplesmente isso. Porque pensa bem, não tinha aquela pessoa na sua sala lá que parecia que tinha nascido fazendo cálculo? Que bagunçava a aula inteira, mas chegava na hora da prova e ia muito bem porque se dava bem com cálculo? Não tem aquela pessoa que você escuta cantar, parece que é a Whitney Houston ali na sua frente? E a pessoa às vezes nunca fez uma aula de canto? Isso também acontece, não é? Não tem gente que você olha e você fala, nossa, essa pessoa nasceu pra fazer isso? Pois é, tem gente que tem facilidade pra algumas coisas, mas deixa eu te falar uma coisa. Todas essas habilidades podem ser desenvolvidas também. Então, assim, é uma questão de dedicação, de treino, de frequência, de prática. Elas podem ser adquiridas, né? Então, basta você trabalhar e se dedicar pra elas, que isso vai acontecer. Mas você não pode se comparar com as outras pessoas. Cada pessoa tem a sua própria história, cada pessoa é de um jeito e cada um vai se desenvolver de uma forma também. Mas assim como eu sempre digo e me dá vontade de tatuar na minha testa para vocês que me acompanham aqui nunca se esquecerem disso, é o seguinte: se você fala português fluentemente, você tem todas as habilidades necessárias para falar inglês fluentemente também. E eu estou esperando alguém me dizer o contrário. Porque não tem como. Se você fala português, você tem tudo o que você precisa para falar inglês também. Ponto final, acabou, é essa história. Então toda vez que você duvidar de você, você vai lembrar aqui, ó. Você vai lembrar de mim, você vai falar assim, a Camille me falou e eu vou sempre lembrar que se eu falo português fluentemente, eu tenho tudo o que eu preciso para falar inglês fluentemente também. E é isso, tá? Bora pra próxima. Comportamento número 3. É isso, né? A gente fica revoltado e depois eu volto, revoltado e volto, revoltado e volto. Que eu me empolgo. Não adianta estudar 2 vezes na semana. Não adianta. Porque, sejamos sinceros, eu posso te perguntar o que você almoçou ontem. E você não vai lembrar. Mesmo sendo você a pessoa que cozinhou o almoço, às vezes você pode esquecer. E aí, como é que faz? Só rindo de desespero, né? Porque, assim, é complicado. Então, assim, se você quer ter resultado no inglês, estudando inglês, tem que ser todo dia um pouco. Todo dia um pouco. Que vamos colocar aqui, ó. Vamos dizer que você quer melhorar o seu estilo de vida. E pra isso você quer dormir melhor. Mas aí, cada dia, você dorme um horário diferente. Um dia você dorme menos, um dia você dorme mais. Fica aquela coisa desregulada. Me diz, você vai melhorar a sua qualidade de vida desse jeito? Não vai. Vai conseguir descansar direito? Não. Então não adianta, tem que ser algo constante, tem que ter um padrão, tem que ter repetição. E digo mais, não adianta fazer com frequência, tem que fazer direito. Então assim, você já imaginou, todo dia você tá lá estudando inglês, mas você tá fazendo de qualquer jeito? Você tá perdendo seu tempo. Então procure estudar com direcionamento, com foco, com calma, respirando, sem desespero. Tem que ser uma combinação ali de determinação com qualidade. Ou seja, consistência. Vem aqui comigo, vamos pensar um negocinho aqui, ó. Pensa num pudim. Quando você fala assim, nossa, esse pudim aqui tá com uma consistência boa. Aí você pega o prato, sabe? Aí você empurra assim o prato e aí o pudim faz meio assim, mas ele tá ali, tá com uma consistência boa. O que isso significa? Que ele tá firme, certo? E você tá firme nos estudos? E, gente, mais uma vez, a gente tem que ser extremamente realista. Quando eu falo todos os dias, eu não tô falando de estudar 5 horas por dia, 2 horas por dia. Às vezes até 1 hora por dia pode ser um sacrifício dependendo da sua realidade. Mas, pensando nisso que não tem volta, ou é fluência, você vai dar um jeitinho de arrumar pelo menos 30 minutos na sua rotina pra fazer isso. Então vamos fazer o seguinte? Começa a aplicar isso a partir de hoje, todas essas dicas que eu vou dar, e depois você volta aqui pra me falar se tá tendo resultado ou não. Combinado? Lição principal do item número 3, tenha consistência. Que não basta a frequência, que é a repetição em grande quantidade, mas a constância com muita qualidade. Comportamento número 4. A dificuldade e a dúvida vão aparecer muitas vezes pra você. Praticamente todos os dias. Eu sei que não é um discurso muito motivador, mas é 100% realista. E eu não tô aqui pra pintar o mundo da fantasia pra você. Eu tô aqui pra ser sincera, abrir seus olhos pra que você não desista do inglês, porque se eu conseguir, gente, vocês conseguem também. É isso, entendeu? Se eu conseguir, vocês conseguem. Se qualquer pessoa que você conhece é fluente em inglês ou tá melhorando no inglês, se ela consegue, você também consegue, tá? Toda vez que eu abro caixinha no meu Instagram, sempre tem alguém falando assim, ah, Camille, eu consigo ler melhor do que eu consigo escutar, ou eu consigo escutar melhor do que eu consigo falar, ou eu consigo escrever melhor do que eu consigo falar, ou eu consigo ler melhor do que eu consigo escrever. Sempre tem essa questão assim, e provavelmente você também tem a sua questão, certo? E por que isso? Por que é assim? Bom, se você me acompanha aqui no canal faz um tempo, provavelmente você já sabe disso, né? Eu já falei aqui algumas vezes que as habilidades, nós temos 4 habilidades principais e básicas no inglês, que é a escuta, a fala, a leitura
leitura e a escrita. Então a gente tem o listening, speaking, reading and writing. Essas são habilidades que no começo da jornada elas devem ser trabalhadas em conjunto para você associar com mais facilidade e depois serem trabalhadas individualmente. O que acaba acontecendo é quando as pessoas não têm direcionamento para estudar inglês, elas acabam focando ou simplesmente aproveitando aquilo que elas gostam, que elas têm mais facilidade no inglês e acabam deixando as outras coisas de lado. Então por isso que existe essa diferença. Então é como se fosse um gráfico, né, que você tem as habilidades assim e o nível de qualidade e aí cada uma vai estar num nível diferente. O que você tem que fazer na verdade é tentar equilibrá-las, né? Então observar, se avaliar para ver quais delas você tem mais facilidade e provavelmente deve ser as que você mais gosta, né? E depois tentar ajustar. Isso não é prova, tá? Tipo, faz uma prova pra ver onde você tá. Não é essa a ideia. É só pra você fazer uma análise simples. O que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu tenho dificuldade, o que eu não tenho. Ou, das dificuldades que eu tenho, qual que é a menos pior? Tá? Então, quando você tiver dificuldade ou alguma dúvida, lembra que você não é a única pessoa passando por isso, tá? Todo mundo que é brasileiro e cresceu como brasileiro, falando português, a gente pensa de um jeito por conta da forma que o nosso próprio idioma funciona, e isso é normal. Então, não acho que você é a única pessoa que tá passando pela dificuldade que você tá passando, pela dúvida que você tá passando, porque quando o assunto é aprendizado, quando o assunto é fluência no inglês, todo mundo vai passar um perrenguinho, tá? Então, qual que é a melhor forma para você trabalhar nas suas dificuldades e nas suas dúvidas? Analisando a sua realidade agora. E isso você pode fazer todos os dias. Isso que é muito legal. Então, lembre-se, avalie o que você tem facilidade, o que você tem dificuldade, anote quais são as suas dúvidas e cai pra cima. E vai ser desse jeitinho que você vai construir uma base bem estruturada, bem forte pro seu inglês crescer, se desenvolver. E esse é o quinto comportamento, e assim como eu falei, esse é o game changer. Você precisa construir confiança em você. Essa não é uma dica só de inglês. E você vai fazer isso através dos 4 passos anteriores que eu passei. Desse jeitinho que você vai construir confiança. E sabe por que é tão importante você fazer isso? Porque quanto mais pessoas eu conheço, quanto mais eu converso com elas e tento entender qual que é a situação que elas estão com o inglês, o que elas já passaram de experiência, frustração e tudo mais, cada vez fica mais claro pra mim uma coisa. O que impede as pessoas de falar inglês não é a capacidade. E para uma parcela da população, também não é por falta de acesso à informação. E muito menos por não saber como fazer ou como praticar, por exemplo. E também, caso você ache que seja por vergonha de outras pessoas, também não é. Não é isso, gente. Sabe o que é? É vergonha de si mesmo, dúvida de si mesmo. Tudo isso que eu falei anteriormente, muito provavelmente, e eu digo isso com muita tranquilidade, é por falta de confiança. De acreditar que você consegue, de acreditar que você tá certo. A gente sempre tem esse costume de achar que a gente tá errado, né? Mas por que é isso, né? Você precisa acreditar que você tá mandando bem, que você tá indo bem e que tá tudo certo. O mundo lá fora, às vezes, parece ser tão perfeito que a gente não tem coragem nem de abrir a boca para nós mesmos. É, gente, dentro de 4 paredes, eu sei que tem muita gente que não tem coragem de abrir a boca pra falar, porque não gosta da forma que fala, acha que tá errado e não tem nem interação com outras pessoas, é só você e você mesmo, e aquela coisinha dentro de você fica falando que você não consegue, que você tá errado, que não é bom e etc e tal. O que a gente faz com isso? E assim como eu falei, é de partir o coração, porque não tem só a ver com o inglês. Isso vai acabar afetando a vida de muitas pessoas em várias áreas. Então o que você vai fazer com essa informação agora? A partir de agora, você nunca mais vai pensar que você não é capaz de falar fluente inglês, porque você é. Se você tá assistindo esse vídeo agora, você tem acesso à informação, você tem acesso a dicionários, você tem o meu canal para usar como base de pesquisa, para tirar suas dúvidas, para entender quais são as melhores formas de você praticar cada uma das habilidades, por exemplo. Nós temos vídeo aqui no canal sobre cada uma delas. Caso passe na sua cabeça de que você tem vergonha de outras pessoas, você, a partir de hoje, tem que falar inglês em voz alta. E quando eu falo para falar inglês com você mesma, não é na sua cabeça, né? Não é. Essa é uma parte. Mas eu quero que quando você estiver praticando inglês, eu quero que você fale em alto, em bom tom, pra todo mundo ouvir. Pra quem estiver na sua casa saber que você tá estudando inglês, que você tá praticando inglês. Pro seu vizinho saber que você tá estudando inglês. Esse é o comportamento que você precisa ter. Você não pode ter vergonha de você. E esse negócio que fica na sua cabeça falando que você não consegue tudo isso que a gente já falou até agora, você vai deixar ele quieto falando inglês alto. É assim que a gente vai fazer. E pra dar uma soltada no começo, você bota uma música alta, aquele artista que você gosta, aquela banda que você, nossa, ama. Bota alto, canta junto. Se você gosta de ler, se você tá lendo um artigo, leia em voz alta. Se você gosta de escutar podcast, bota alto e vai repetindo junto, vai pausando e vai repetindo em voz alta. A gente pode fazer esse combinado? Aqui é em voz alta. Lembre-se disso.
aqui para alcançar a fluência no inglês, porque a gente não volta, a gente não se compara com outras pessoas. A gente entende que frequência e consistência, para a gente ter constância nos estudos, é fundamental. Nós iremos trabalhar as 4 habilidades para a gente equilibrar e evoluir com todas elas, e nós não iremos duvidar da nossa própria capacidade. Não iremos. Combinado? Essas coisas que eu falei no vídeo de hoje fizeram sentido para você? Então deixa aqui embaixo nos comentários. Vamos conversar um pouquinho, vamos ir mais a fundo nesse papo, porque eu sei que esse vídeo não vai acabar aqui. Eu já falei de alguns desses aspectos antes, eu sei que futuramente eu irei voltar nesse assunto, porque eu sei que você que me acompanha aqui, tem gente que tá chegando, tem gente que tá aqui faz uns 4 anos, tem gente que faz até mais tempo que tá por aqui, mas eu preciso repetir isso sempre. Porque, sinceramente, essa questão de não se duvidar, de saber que eu tenho capacidade de fazer coisas, eu me repito. Então, assim, eu também preciso me lembrar dessas coisas. Então eu falo isso por mim e por vocês. Vamos nessa? Vamos junto? Então se inscreva aqui no canal, deixe seu joinha no vídeo, ative o sino de notificações para não perder nada por aqui e, mais uma vez, vamos conversar aqui pelos comentários. Beleza? Espero vocês no próximo vídeo. Thank you so much for joining me today and I hope to see you on the next one. Bye. Bem direto, que é... Olha, bem direto.